Graças a Deus. Mais uma vez, aleluia, eu gostaria de poder agradecer a Deus por estarmos reunidos nesta noite. Culto é prostrar-se diante daquele que é grande, daquele que é poderoso. Nós devemos isso, porque Ele nos amou, mesmo quando nós não o conhecíamos. Eu gostaria de poder fazer a leitura de um texto que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2. Bendito seja Deus. Eu gostaria de poder fazer a leitura. Eu espero que os irmãos que trouxeram Bíblia possam estar nos acompanhando, aos internautas também. Penso eu que estará aí no projetor o texto bíblico. O presbítero Fernando já está cuidando disso. E você poderá nos acompanhar. É importante que você, onde quer que você esteja, redobre a sua atenção para que a palavra de Deus possa encontrar uma terra deleitosa. Possa a palavra de Deus produzir frutos, aleluia, em nós. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 6. Estaremos fazendo a leitura do capítulo 2, a partir do versículo 6 até o 12. O título é 3 passos para a vitória. Bendito seja Deus. Diz assim, na minha tradução: e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Então, será revelado o iníquo, ou seja, o perverso, a quem o Senhor desfará, matará, pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, milagres enganosos, maravilhas enganadoras. Verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará, presta atenção, versículo 11. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Por esta razão Deus lhes envia, ou seja, um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Versículo 12. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Viu, cooperador Fábio? Não amaram a verdade, tiveram prazer no engano, não buscaram, irmã Carolina, a verdade, não cavaram. E o versículo 12 diz: para que sejam julgados
todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos extremamente agradecidos, porque no decorrer desta semana, o Senhor cuidou do seu povo, o Senhor nos deu livramentos, o Senhor proveu, aleluia, ó Deus, o pão, a água. Nós agradecidos estamos aqui nesta noite, porque o Senhor nos salvou, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, os nossos pecados foram perdoados. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor Deus, por tuas mãos estendidas sobre nós aqui, sobre nós ali em Portugal, sobre, ó Deus, os irmãos na Bélgica, no Brasil, em Londres, que nos acompanham. Ó Deus, aqui na cidade, na região, toma nas tuas mãos aqueles, ó Deus, que estão trabalhando, viajando. Senhor, seja com todos nós. Te agradecemos. A tua palavra, que ela possa cumprir o propósito pelo qual ela foi destinada. E que nesta noite, ó Deus querido, possamos, ó Pai, ter um entendimento, ó Deus eterno, da tua palavra. Possamos ter a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. 3 passos para a vitória. Nós fizemos a leitura do texto, que você já deve conhecer. E sem mais delongas, devido ao nosso tempo, primeiro passo, irmãos, para a vitória é a fidelidade. Isso praticamente quase em todas as áreas, ou se não, todas elas. Em um casamento, em uma empresa, um funcionário, não é assim, Ellen? Um funcionário fiel ao seu patrão, faz parte. Uma esposa fiel ao seu marido, um marido fiel à sua esposa, um filho solteiro, por que não? Fiel aos seus pais. Então, no primeiro passo aqui, para a vitória, presbítero Fernando, e demais irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, é a fidelidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz que a promessa de proteção nos é dada a respeito, irmã Mara, da grande tribulação, oriundo justamente da fidelidade que nós temos para com Deus. Eu não estou dizendo que eu e você somos fiéis, somos perfeitos, mas eu estou dizendo que nós precisamos ser fiéis, nós precisamos lutar, nós precisamos almejar, nós precisamos desejar isso, nós precisamos ser. E Apocalipse capítulo 3, verso 10 diz: porque guardaste a minha palavra, que provou a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro, e que provará os que habitam sobre a terra. Então, é sabido de todos, quem estuda um pouco a Bíblia, que Deus provará. Deus, então, buscará justamente cumprir a sua palavra, a sua promessa. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz que assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Assim como Deus livrou Noé e a sua família, assim como Deus livrou Ló na cidade de Sodoma e Gomorra, assim como Deus deu vitória ao povo no deserto. É verdade que muitos se perderam, caíram, deitaram, mas Deus deu vitória, Deus cumpriu a sua promessa. Então, há uma exigência. Eu sei que talvez alguém escutando isso possa causar escândalo, mas Deus requer fidelidade da igreja. Deus requer fidelidade. Então, o primeiro passo da vitória, para a vitória, é a fidelidade. Você não é obrigado a ser crente, você não é obrigado a ser cristão. Mas uma vez que você o recebeu como Salvador, você é obrigado a ser fiel a Ele.
Nós não podemos estar flertando. E agora, irmãos, é preciso viver uma vida de renúncia, perseverando, sendo fiel a Cristo até a morte, porque Deus é fiel. João 3,16, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus foi fiel, Deus é fiel, Deus está sendo fiel, Deus sempre será fiel. A fidelidade de Deus é tamanha, a fidelidade de Deus é grande. Então, louvado seja Deus, o Espírito Santo é fiel. Jesus é fiel. E por esse motivo ele empenhou a sua palavra, que ele iria nos arrebatar a igreja, arrebatar os escolhidos. E isso acontecerá, guarde isso, antes da grande tribulação. Mesmo que alguém pregue um evangelho, dizendo que a igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação, não é verdade isso. As Sagradas Escrituras diz outra coisa. Para aqueles que ficarem na grande tribulação, também será exigido fidelidade. Haja visto o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte B. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Há uma exigência, há um caminho a percorrer, há uma porta estreita para atravessar e permanecer nela. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9 a seguir, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Olhe bem, irmão Fábio, foram mortos por causa da palavra de Deus. Não se escandalize, viu, internauta. Irmãos, amigos, foram mortos. Vou repetir, é o que o texto diz. Foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então nós precisamos assumir, somos crentes em Jesus, por isso se faz necessário fidelidade. Versículo 10, eles clamavam em alta voz, diz o texto bíblico, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Olha o questionamento. Eu te pergunto, quantas são as suas perguntas? Quantos são os seus questionamentos? Só Deus para lhe responder. Só o Espírito Santo para lhe direcionar. Por isso é importante eu e você, nós estarmos centrados na palavra de Deus e não na palavra de homens, para que não sejamos, ou para que não venhamos ficar decepcionados com alguns pregadores medalhões, visando púlpitos, talvez likes. Continuando, versículo 11. Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito, olha só a palavra, esperasse. Foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos que deveriam ser mortos como eles. Olha o questionamento, Mara. Até quando, soberano? Até quando, meu Senhor, o Senhor vai fazer justiça por nós? O Senhor vai julgar a nossa causa, o nosso sangue que foi derramado? Mas a resposta foi, calma, está muito apressado, espera, tem mais gente para morrer.
seus conservos, pessoas que servem como você a Deus. Tem um juízo. Então, queridos, nós não podemos correr disso. Não pode haver um espanto da nossa parte. Então cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então, recapitulando, o primeiro passo para a vitória é a fidelidade. Se eu e você, nós, não formos capazes de exercitar a fidelidade, não poderemos levantar a bandeira da vitória, não poderemos ter sucesso, numa outra linguagem, não poderemos triunfar, levantar a bandeira, dizer eu sou mais do que vencedor. A gente precisa lutar. Segundo passo para a vitória, você já deve saber, esperança. Precisamos ter a esperança. Olha o que diz Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós realizamos a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia. Por isso, nós participamos do alimento espiritual todos os meses. Algumas denominações o fazem anualmente, outras semanalmente. Há quem diga, sem querer discutir teologicamente, independente de quais são, uma coisa é, a ceia, você precisa estar preparado, você precisa se preparar. E ela reflete justamente a esperança do arrebatamento, a esperança, irmã Carolina, de uma vida com Cristo, irmã Ellen, de uma vida na Nova Jerusalém, passar a eternidade com Cristo. Nós estamos vivendo, nós estamos exercendo o nosso cristianismo, olhando para o futuro, para a eternidade. O Senhor virá. Essa é a nossa esperança. Essa deve ser a esperança constante da igreja. E essa esperança, Ringo, ela nos dá a felicidade, a fortaleza, nos fortalece, produz em nós ânimo. Nós não estamos crendo num conto de fada, numa história que não existiu. A esperança do arrebatamento da igreja, ou seja, a vinda do Senhor Jesus se cumprirá em breve. Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, alegrei-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. É verdade que eu e você, nós atravessamos dias difíceis. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, disse Jesus, eu venci. A Bíblia diz em Salmos, irmãos, de número 33, versículo 22, esteja sobre nós o teu amor. Olha que coisa linda. Todos acham bonito o amor. Lindo e maravilhoso o amar. Como amar? Os relacionamentos, né? Tem que estar presente o amor. Mas escute, esteja sobre nós o teu amor. Senhor, como está em ti a nossa esperança. Olha, que coisa maravilhosa. A nossa esperança está em Cristo. O amor de Deus está derramado em nossos corações, através do Espírito Santo. Então, o primeiro passo para a vitória
é a fidelidade, irmã Fátima, lá na Bélgica. Alberto. O segundo passo é a esperança. Precisamos ser esperançosos. Crer no Evangelho. Glória a Deus por isso. Terceiro passo, para a vitória. O Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. Ser revestido de poder. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Olha, eu não sei se é uma tristeza só minha, mas o que eu vejo é, às vezes, o desinteresse de algumas pessoas em relação ao Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo. Nós poderíamos estar valorizando um pouco mais a busca, o renovo, o revestimento, valorizar uma reunião de oração, um culto doméstico. O terceiro passo, meus irmãos, é ter o Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, aleluia, tudo torna-se diferente. Romanos, capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança, estávamos falando no segundo tópico, recapitulando. Número 1, primeiro passo, ter, aleluia, para ter vitória. Oi? Não escutei? Primeiro passo, fidelidade. Segundo, esperança. Olha o texto, 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de total alegria. Ele quer, ouvinte, internauta, irmãos, amigos, Ele quer que você seja cheio de alegria. Não tem porquê, não faz sentido eu e você viver o tempo todo triste, cabisbaixo, desmotivado, desanimado, sem esperança, sem perspectiva de vida, todo tempo palavra negativa, todo tempo sem um olhar no futuro, colocando obstáculos, colocando impedimento. Deus está agindo. E a Bíblia diz, Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria. Não é pingar não, viu? Não é goteira não. Ei, você, é te encher de alegria, gozo e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Mara, eu fico até animado. Meu Deus, quando eu leio um texto desse, aleluia, pode ter certeza, internautas, eu sairei daqui renovado, revestido, animado, porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como que de águias, andarão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. Hoje eu estou bebendo água, o renovo, um avivamento está acontecendo dentro de mim. Um avivamento precisa acontecer no seio da igreja, no meio das famílias. Um avivamento entre os casais. Escuta, o terceiro passo para a vitória é ter o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 52. Diz, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Oh, aleluia! Não faz sentido, Fábio, alguém viver o tempo todo depressivo. Eu entendo, muitas vezes nós passamos momentos tristes,
Mas nós não podemos, todo o tempo, depender de medicamentos, drogas lícitas, para nos alavancar, para nos erguer, para nos alegrar. Toma um remédio, você se alegra. Está triste? Beba. Toma álcool. Bora para a gandaia. Bora para as noitadas. O texto é claro. O terceiro passo para a vitória é ter o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, aleluia. Olha Mateus capítulo 28, versículo 20. Pastor Abner, Diácono Miguel, Isaac, escuta. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele prometeu, Mara, estar conosco. Ele é fiel. Nós não estamos sozinhos. Você pode estar passando por lutas. Você pode estar passando por tribulações. Mas você não está só. Nós não estamos sozinhos. Há uma esperança. Aleluia. Está escrito, escuta, em Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte B. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Isso é bom demais. A alegria, o gozo do Senhor me fortalece, aleluia, me joga para frente, para cima. Você pode ter suas lutas. Alguém pode falar algo para você te entristecer. Mas a Bíblia está dizendo, aleluia, em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, parte B. Não se entristeçam. Não esteja abatido a minha alma. Por que estás triste? Porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor é a sua força. Jesus é bom. Jesus arrebatará. Aleluia, arrebatará para si aqueles que verdadeiramente lhe pertencem. Eu quero te dizer que esta igreja pertence a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Você pertence a Cristo. Aqui tem uma grávida. O bebê pertence à mamãe e ao papai. Os filhos pertencem aos pais. Eu sou dele, ele é meu. Eu vivo nele, ele vive em mim. Aleluia. Calma. Sofonias, capítulo 3, verso 17. Escute, redobre a sua atenção. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ei, Ele está no meio de ti. Ele está na tua casa. Talvez você não está ao vivo, mas você vai ficar gravado. Seja hoje, seja amanhã, não importa. Essa palavra não cai por terra. Olha o texto. Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Eu estou nele, ele está em mim. A minha esperança está nele, na sua volta, no arrebatamento, na Nova Jerusalém, nas mansões celestes, na eternidade. Por isso é que alguém que está vivendo em novidade de vida não fica com terror em relação à morte.
Escuta, Gálatas, já estou finalizando. Gálatas capítulo 4, verso 7. Toma nota, viu? Diz o texto: assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus que nós somos herdeiros. Então você, quando tem conhecimento, aleluia, do testamento, e está escrito lá, eu sou herdeiro, eu tenho riquezas. Quando a gente luta para conquistar as coisas, eu sei o que eu tenho, ninguém vai tomar de mim. Deus não vai transferir aquilo que é teu, porque você é herdeiro de Deus. Aleluia. Versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou. Ei, escuta. Porque você não é escravo, você não é estranho, você não é bastardo. Eu e você somos filhos. E a Bíblia está me prometendo que uma vez que eu sou filho, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Amém? Como haverá alguém desmotivado, depressivo, sem esperança, tendo o Espírito Santo na sua vida? É inaceitável, é inadmissível. Tristeza, sofrimento, lutas, dissensões, decepções, pelejas, tentações e tribulações, todos sofrem por aqui, mas em breve se findará, porque nós estaremos com Cristo para sempre. Muitos viajam para vários lugares, mas um dia eu e você viajaremos para Nova Jerusalém, seremos sugados, aleluia, arrancados desta terra para estar com Cristo. Eu louvo a Deus, aleluia, pela vida da igreja, pela existência. Conclusão, o tema foi os 3 passos para a vitória. Nós falamos sobre a importância de cada um, e cada um tem a sua recompensa. Número 1, fidelidade. Nos recompensa com proteção. Estamos protegidos. Número 2, esperança. Nos enche de amor. O amor de Deus está derramado em nossos corações. Número 3, o Espírito Santo nos é dado. Aí, em contrapartida, nós temos a alegria, o gozo, a força, o poder e paz. Todas essas coisas o ímpio procura, os que não conhecem a Deus. Os 3 passos conduzem à vitória sobre todas as coisas. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 10, verso 19, vitória sobre o mal, vitória sobre as enfermidades. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Quantos recebem essa palavra? Diz amém. Nada lhes causará dano algum. Isso não é maravilhoso? Vitória sobre o pecado. E obter a vitória é o resultado de uma batalha pessoal contra o pecado em sua vida. É algo pessoal que muitas vezes é travada. Você, e só você sabe. Ninguém mais. É vitória quando você vence sobre uma tentação
E não apenas quando você não é mais tentado a pecar. Você continua sendo tentado, mas você foge, corre, rejeita, desvia. Não era isso que Jó fazia? Desviava do caminho do mal. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, ou à destra de Deus. Versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Escuta, isso não é filosofia humana, não. Isso não é teologia pastoral, não, viu? Isso é o Evangelho de Cristo. Versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Versículo 3. Pois vocês morreram. Agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Infelizmente, alguns ou muitos não morreram. Estão mortalmente feridos. E aí, você vê ele revivendo. O velho homem tornando a vida, que é reprovado. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Versículo 5. Assim, escuta, eu não sei se vocês estão preparados. Talvez vocês não vão se escandalizar eu lendo, né? Espero que não. Versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. É para fazer morrer imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, irmãos, o Espírito Santo nos dá isso, o poder de vencer a esperança, a fidelidade, de vencer a pornografia, o alcoolismo, as drogas, vitória sobre as trevas, vitória sobre a morte, vitória sobre o inferno. O diabo não triunfará sobre você, não triunfará sobre mim, quando nós sermos fiéis a Ele. Quando nós estarmos, aleluia, na esperança do seu retorno. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam suas más obras. Escuta, os que ouviram o Evangelho, você internauta, a Bíblia diz que os que creram vinham, presbítero Fernando, e confessavam e declaravam abertamente ao público as suas más obras. Ninguém se sentia constrangido. Hoje você tem que estar, escolhendo as palavras com cuidado para não ofender, para não te entristecer. O povo aqui declarava ao público a vitória que obtiveram em Cristo, o arrependimento, perdoaram seus pecados, houve confissão. E para finalizar, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 12, a parte B. Logo após vamos fazer uma oração. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Eu queria até perguntar,
Será que tem alguém que está ouvindo vozes aqui? Será que você, internauta, não está conseguindo dormir porque está perturbado? Coloque a mão na sua cabeça. Vamos fazer uma oração, irmãos. Finalizando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós, ó Deus, entregamos nas Tuas mãos nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa família, nossa casa. Toma nas Tuas mãos, Senhor, nossas vidas. Ó Deus, nós queremos viver de vitória em vitória. Queremos, ó Deus, continuar sendo fiel a Ti, tendo a esperança, tendo o Espírito Santo, a alegria, o poder, o gozo. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece Tua igreja, fortalece esse irmão que me escuta agora, que me acompanha agora. Em nome de Jesus, onde quer que ele esteja, ó Deus, fortalece ele, restaura a casa, a família, abençoa, salva. É o que nós te pedimos nesta noite. Nós oramos, Senhor, e rejeitamos as trevas, repreendemos, ó Deus, todos os maus pensamentos. Ó Deus querido, nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, que a Tua palavra produza em nós frutos, 30, 60 e 100. Ó Deus, que haja em nós mudanças de atitudes. Ó Deus querido, usa as nossas vidas, Senhor. Usa a vida deste internauta, desta pessoa que me acompanha. Ó Deus, aqueles que aqui não estão, alcança onde quer que eles estejam. Toma nas Tuas mãos, é o que nós te pedimos e também te agradecemos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Amém.